Olá, pessoal do curso do Português 279. Aqui é Stephanie Souza. Eu vim te fazer esse screencast-o-matic para vocês sobre o meu tema do projeto 2, que vai ser Biologia para os burrinhos. Eu quis ser um pouquinho sarcástica porque tem aquele livro que fala Biology for Dummies ou qualquer coisa for Dummies, né? Então eu quis colocar o nome legalzinho. Então vamos lá. O que é a biologia? Biologia é o estudo da vida, fala o conhecimento sobre nós mesmos e sobre o mundo do qual fazemos parte e no qual atuamos. Biologia é uma palavra grega, bios, vida, e logos, estudo, pois nós vemos o significado literal que é o estudo da vida. É uma ciência natural que estuda a origem e as características dos seres vivos e as suas interações com o ambiente e o mundo. A biologia começa com número 1, o átomos. O átomos ele é feito do nêutrons, prótons e os elétrons. O átomo é a menor partícula capaz de identificar um elemento químico e participar de uma reação química. O átomo foi descoberto por um filósofo grego filósofo grego e o ajudante dele. Para eles, o átomo era o menor componente da vida, de toda a matéria existente, sendo então impossível dividi-lo em partes menores. Até hoje, acreditamos nessa filosofia. Elétrons são as partículas de massas bem pequenas. Elas carregam energia negativa e movem-se rapidamente ao redor do núcleo atômico, gerando campos eletromagnéticos. E eles são feitos de 8 camadas na eletrosfera, e também eles têm seus subníveis orbitais têm que ser preenchidos. Próximo temos os prótons. Os prótons são as partículas que, junto aos nêutrons, formam um núcleo atômico. Possuem carga positiva de mesmo valor absoluto que a carga dos elétrons. Então, quantos elétrons tem prótons também. Assim como um próton e o elétron tendem a se atrair eletricamente, o nêutron também. O nêutron, junto aos prótons, forma um núcleo atômico e possui massa bastante parecida, e é 99% de toda a massa do átomo, e possuem carga elétrica nula e são dispostos estrategicamente no núcleo de modo a estabilizá-lo, uma vez do que os prótons repelem-se mutuamente. Vamos próximo para a célula. Depois vem as células. A célula é a menor parte dos seres vivos com forma e função definidas. Por essa razão, afirmamos que a célula é uma unidade estrutural de seres vivos. A célula é isolada ou junto com outras células formam-se um ser vivo ou parte dele. Além disso, ela tem todo o material necessário para realizar as funções de um ser vivo, como nutrição, produção de energia e reprodução. Cada célula do nosso corpo tem uma função específica, mas todas têm uma atividade comunitária, trabalhando de uma maneira integrada com as demais células do corpo, e como se o nosso organismo fosse uma imensa sociedade de células que cooperam umas com as outras, dividindo o trabalho entre si. Juntas, elas garantem a execução de inúmeras tarefas irresponsáveis pela manutenção da vida. As células formam o organismo da maioria dos seres vivos. Apresentam uma membrana envolvida no seu núcleo, que vocês podem ver aqui, a membrana. Por isso são camadas de células. A membrana plásmica, que
a gente pode ver aqui, que são a membrana plásmica, essa parte onde está escrito membrana, essa parte toda aqui se chama a membrana plásmica. A gente pode ver aqui nessa área que ela é meio assim, como se fosse meio que uma geleia, né? A membrana plásmica é uma película muito fina, delicada e elástica, que envolve todo o conteúdo da célula. Mais do que um simples envolvitório, essa membrana tem uma participação marcante na vida celular, regulando a passagem e a troca de substâncias entre a célula e o meio que ela se encontra. Muitas substâncias entram e saem das células de forma passiva. Isso significa que tais substâncias se deslocam livremente e sem que a célula precise gastar energia, que seria o ATP. O ATP é o que as células usam para, a maioria das células usam para energia. Algumas células usam ATP ou ATP ou GTP. As células têm várias funções, como o mitocôndrias, que seria a energia da célula e tal. Vou passar para a próxima. Como temos tantas células? Temos bastante células e as células que temos, elas reproduzem pela mitose. A mitose, ela é a divisão de uma célula-mãe para duas células filhas, geneticamente idênticas, com o mesmo número de cromossomos e que existia na célula-mãe. Uma célula N produz duas células N. Uma célula 2N produz duas células 2N, etc. Trata-se de uma divisão equacional. A mitose, a divisão celular é um processo pela qual a célula tem a capacidade de reproduzir. Assim, a maior parte das células normais tem a capacidade de se dividir também. Eu vou passar para o próximo. Tem a mitose, que seria o que a gente estava falando, que ela começa assim, meio que uma célula para reproduzir em duas, e daí elas se desencaixam e entram no profase. Profase é quando uma célula filha está começando a crescer. E daí, na metafase, elas se dividem, aqui a gente já pode ver os cromossomos, e na anafase elas se separam, sejam duas células filhas. E daí temos a telofase e a citocinese. A telofase é quando as duas se separam e a citocinese é o que está separando as duas. E muitas células, elas às vezes quando se reproduz, a maioria das células morrem também. Mais ou menos, as células geralmente morrem depois de um mês, né? Isso se chama apoptose. A apoptose acontece quando as células promovem a sua autodestruição, que eu estava falando aqui, né? Promove a sua autodestruição de modo programado. A importância desse mecanismo, em primeira instância, é considerado normal, e, primeiramente, o controle da densidade populacional das células normais pode ser interpretado também com o instrumento de deleção das células danificadas por toxinas, radiação ou outros estímulos. A apoptose, que nem eu escrevi aqui, é um tipo de morte celular programada, processo necessário para a manutenção do desenvolvimento dos seres vivos. A gente pode ver a célula normal aqui, e daí a retração e a condensação da cromatina, elas começam a se separar, formação de prolongamentos,
da membrana celular, você vê que dentro já estão começando a se ficar meio diferente de uma célula normal. E aqui é o colapso do núcleo, prolongamentos ficam maiores, que a gente vê, e a formação dos corpos apoptóticos, que elas começam a se separar completamente. E aqui é o lise dos corpos apoptóticos. E o meu ponto nisso é que o câncer, a gente vai passar aqui, aqui tá uma célula normal, ela vive, 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 e daí ela cria o apoptose. Ela morre, porque não vai mais se dividir. O câncer, ela não tem apoptose. Ela vira, ela não se divide, ela divide, vai dividindo, vai dividindo, vai dividindo todos aqueles materiais ruins que estão dentro da célula, que nem eu tinha falado, às vezes a célula morre porque tá contaminada, tá alguma coisa assim, e daí ela morre. Ela mesmo auto se programa para morrer, para não causar esse tipo de danificar, esse problema. O câncer é isso que acontece, e começa a reproduzir mais e mais e mais células ruins e reproduzem-se mais rapidamente do que as células normais, e ela tem um ritmo de divisão elevado e para agravar a situação não estão programadas para morrer. Então, esse, pessoal, é o meu vídeo. Eu sei que foi um pouco longo, as palavras são super difíceis em português, porque eu tô sempre acostumada a falar inglês, mas eu espero que todos gostaram, tá bom? Muito obrigada por tudo, e é só isso. Tchau, tchau.